Olá, graça e paz, irmãos. Aqui David Brito mais uma vez e em mais um EBcast desta temporada sobre livros da Bíblia. Graça e paz, e aqui seu irmão Felipe Lopes, e sim, hoje continuamos ainda na ordem dos livros bíblicos, e para compensar nosso EBcast que falta, hoje logo vamos falar de 2 livros, Números e Deuteronômio. Isso, Felipe, e claro, tratando cada livro dentro do seu conteúdo, mas não quebrando em nada, né? Aqui, como sempre falamos, estamos falando de um volume que inicialmente era um só livro, né? A Torá, conhecida e até hoje, inclusive, assim, pelos judeus. Então vamos lá, e começando pelo livro que muitos irmãos acabam não lendo, mas que desde lá já fazia referência ao Cristo que seria um dia erguido, o livro dos Números. Muito bem. E acho que é bom a gente começar falando o óbvio, porque uma vez eu encontrei um irmão que disse que não chegou a ler Números numa conversa aleatória, né? Ele disse que aquela famosa promessa, né, de início de ano, ler a Bíblia toda em um ano, mas ele disse que ele ia ler o que era necessário. Como Números, segundo ele, né, claro, o irmão falando na sua ignorância, só tinha números e só fazia estar contabilizando a família lá dos hebreus, ele disse que não precisava, então ele nem leu. Aí muitos irmãos acabam não entendendo até o porquê foi nomeado assim Números, né, livro dos Números, e o que é o seu conteúdo. Muitos acabam, como esse irmão, achando que simplesmente tem ali contabilidade, né? Só números. Mas esse livro acaba sendo algo que não tem somente isso, mas ele acaba nos entregando alguns episódios importantes. Inclusive um deles, né, o irmão Felipe aí citou aí na sua fala, o tal episódio das serpentes. É um episódio bem enigmático até, mas que ele já faz, vamos dizer assim, uma alusão a Cristo. E fica até estranho, porque é um episódio ocorrendo ali no deserto, com os antigos hebreus, e mesmo assim já fazia alusão a Cristo. Sim, ali é um episódio bem enigmático, a gente vai depois tocar melhor nele aí. E o conteúdo, Felipe? Por que é Números? Como a gente já falou no primeiro episódio, salvo engano, os nomes dos livros que a gente tem na Bíblia, o próprio Pentateuco, essa palavra vem toda grega, né? Alguns livros são influenciados direto da Vulgata Latina e outros da Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega e a Vulgata Latina, como o próprio nome diz, é a tradução latina, né? No caso, o livro dos Números, o nome dele em hebraico vai ser Bar-Midbar, que significa no deserto. Os livros, né, da Bíblia hebraica, eles vão ter o nome de acordo com a palavra que eles iniciam, né? O livro de Gênesis, por exemplo, é chamado Bereshit porque ele começa assim, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro de Êxodo, a mesma coisa, né? Shemot, chamou e tal. E esse começa no deserto, no caso o deserto do Sinai. E já antecipando, o livro de Deuteronômios é Devarim, né, que são as palavras. E o livro de Números tem esse por causa da Vulgata Latina, que é Numeri. E no grego é Aritmoi. A gente já vê, né, a influência aí na questão números. Por quê? Porque ele começa com recenseamento, né, uma contagem do povo, né? Começa ali o IBGI, né? O Instituto, o IIBE, o Instituto Israelita de Geografia e Estatística, ali começa o recenseamento. Davi foi querer fazer o mesmo, né? Não deu muito bem. Ou seja, se você é recenseador, deve orar aí para ver se é de fato que Deus deixa você fazer o recenseamento, porque às vezes não dá certo, né? Mas tirando as brincadeiras, ele recebe esse nome por causa dessa contagem aí dos filhos de Israel. Exatamente, e essa contagem do filho de Israel, inclusive contida no livro de Números, tem que ser dita aqui por nós. Até hoje nós temos, por exemplo, dificuldade na questão da tradução
e em como de fato os antigos israelitas contabilizavam. Temos inclusive até termos que não se tem, por exemplo, de comum acordo de que ele significava, por exemplo, a palavra milhares. Alguns acreditam que era tipo assim uma unidade, né? Como é o caso é só um exemplo, da gente, mas não tem no livro. Como é o caso, por exemplo, da palavra legião lá, do latim, que designava, por exemplo, um grupo de milhares de soldados e tudo. Mas só que aqui nós temos também palavras assim e que até hoje não se tem, por exemplo, uma convenção, né, não se convém de que é aquilo e pronto. Não, algumas vozes destoam aí na questão da linguística. Por isso que é complicado, porque a gente acaba recebendo uma tradução que nos colocam números ali, e números a gente tem esse problema. Ele é absoluto, não tem como o número ser abstrato. Ou ele é concreto, ou ele não é. E quando a gente vai acabar estudando um pouco a história do livro, a tradução e os problemas que envolveram isso, aí o negócio enrola um pouco e a gente vai ter que realmente abstrair, né, para entender que às vezes o que está ali pode não ser exatamente a quantidade que está expressa na tradução, tá, gente? Tem isso. Por quê? Porque a gente não tem de fato ainda ideia como era feito esse processo de contabilização aí dos antigos hebreus. Tem que ser sincero com os irmãos ao contar isso, né? Alguns irmãos eu sei que ficam até meio jururu quando a gente coloca isso, porque dizem, relativizando a palavra de Deus e tudo, irmão. Tu tá se doendo pela tradução, né? E é isso que é o problema. E a gente já falou aqui em outros EBcasts os problemas, às vezes, que a tradução pode estar trazendo, né? E esse daí é uma das questões do livro de Números. Uma das duas explicações possíveis pode ser que são números simbólicos, né? Assim, só para figurar, a gente pode ver, por exemplo, em Apocalipse, né? São 12 mil, 10 mil, são todo mundo que são contados. E a gente vê aqui que não são números tão quebrados assim, né? Muitos são arredondados, ou seja, pode ser não exatamente, porque a ideia do livro não é só ser exatamente matematicamente perfeito. Eles foram contados porque para entrar no exército, né? Eles eram um povo marchando, então deveria ser contado. E a gente sabe que é o segundo motivo, que alguns números de guerra eles são exagerados propositalmente, né? Uma linguagem ali para assustar o seu oponente. A gente pode ver agora na própria guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente sabe que um governo diz um número e o outro diz outro. É mais fácil ser um número terceiro. A gente tem quase certeza que não são esses dois números. Um fala que, sei lá, derrubou 10 caças, o outro não, que isso, foi só 2. Ou seja, deve ser uma média ponderada ali da quantidade. Mas como a gente sempre fala, o objetivo do livro não é esse. E dentro do livro de números, o recenseamento ele é completamente secundário, né? A gente vê muita história do povo hebreu sendo contada. Inclusive, como a gente já falou, é o episódio citado pelo próprio Jesus, não só citado como comparado, né, a uma tipologia. Ele mesmo deixa claro, isso era uma tipologia. O episódio da serpente de bronze, quando o povo é picado por serpente, né, por murmurar contra Deus, e Moisés, a mando do Senhor, manda fazer uma serpente de bronze para todo aquele que nele, para que ela olhasse, né, fosse curado. E o próprio Jesus disse, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, né, todo aquele que olhar, crer, não pereça, o Filho do Homem também será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, uma tipologia, e Jesus mesmo simbolizando, falando que aquilo simbolizava ele, o seu sacrifício. Mas como a gente sabe, né, futuramente a própria serpente de bronze foi idolatrada, deram até o nome para ela. Complicado, né? Isso acontece muito, em vez, enfim, né, a idolatria da bênção em si e não daquele que a proporcionou, né?
E isso acontece bastante. E falando dessa relação aí que o Felipe falou da questão da contabilização e que ela pode ser exagerada, irmão, isso não desqualifica o livro em si, que fique bem claro, porque, como bem o Felipe falou, era um povo nômade naquele exato momento, o Israel ali já pós-Egito e ainda não estabelecido na terra, era um povo nômade que precisava e necessitava colocar temor nos inimigos ao redor para que eles de assalto não destruíssem o povo. Essa estratégia é usada até hoje, por exemplo, né? Como falou Felipe aí, falou um exemplo e também tem outros. Tem um protesto X, ou então uma passeata, uma marcha para Jesus, enfim. Os organizadores do exército falam, aliás, do evento, falam uma quantidade. A polícia, geralmente que faz ali a guarda, né, do evento, contabiliza uma outra quantidade. A prefeitura diz um outro número, nada a ver com um dos dois. Então ninguém às vezes sabe de verdade quanto tinha ali, né? A não ser que por alguma razão haja uma contabilização, né? Alguns estudiosos, isso daí já não é uma linha tão explorada, tá, irmão? Mas tem também quem diga que os números estão exagerados nesses censos. Não é só um censo, são várias contabilizações que ocorrem, né, ali dentro do livro de números, para que isso motivasse o povo sempre, de modo que o ânimo se mantivesse. E não é difícil realmente entender que isso era necessário, porque nós estamos falando aqui de 2 livros, Número e Deuteronômio, né? Vamos agora lá para o Deuteronômio. Quando chega no momento em que o povo vê quem era que habitava a terra, que eles estavam adentrando, que eram homens muito altos, fortes, né, armadurados, o ânimo do povo cai, né? O ânimo do povo acaba ficando muito abaixo do esperado. E quando, por exemplo, os chamados 12 espias, né, o famoso episódio dos espias, vão observar a terra, 10 deles já vêm de lá com a autoestima muito baixa, né? Alta só de nome mesmo, porque já vem muito baixa. Somente Josué e Caleb participavam, né, desse grupo de 12 espiões. Vem de lá, não, nós vamos ganhar, nós vamos para cima, nós vamos fazer estratégia, vamos tomar a terra para nós. O resto todo mundo ficou desanimado, porque viram a quantidade de habitantes da terra, viram que eles não eram fracos, ou seja, por isso que há estudiosos que, claro, vão usar da história crítica em cima do livro e vão dizer que esses números eram exagerados também, para que o povo, ao ouvir os seus números, soubesse que eles não eram um povo fraco. E mantendo o ânimo, eles iriam para frente, né? Se manteriam alinhados ao propósito de adentrar a Terra Prometida. Exatamente, né? Isso motiva. Você pode até ver, né, quando o brasileiro chega lá e diz que nós temos 200 e tantos milhões de habitantes, né? Dá um sentimento, poxa, o Brasil tá gigantesco e tal. Até falei para alguém que a Nigéria ia passar, né, que tava com 200 mil e pouco e tem muito mais filho que a gente. Falou, não, a gente não pode deixar não, a gente tem que ganhar. Olha só, disputando a quantidade. Mas é em questão geográfica, David, para situar o povo, né? Nós já atravessamos o deserto, atravessamos o Mar Vermelho, e agora ele começa no Monte Sinai, né? Começa no Monte Sinai e vai até a questão do Cádiz Barneia, né? Onde acontece o episódio que tu falou. Que mandam-se 12 espias, né? Um de cada tribo, e para examinar a terra, vão até o norte, olham todas as cidades, né? Quando eles retornam ao acampamento, a Cádiz Barneia, ali 10 pessoas chegam primeiro, né? Covardes, acovardando o povo. A gente já falou aqui a questão como o ânimo do povo ele é influenciado, né? Principalmente em questão de guerra e tudo. No meio do deserto, imagina só, né? Ali torrando a cabeça. Como qualquer coisinha a pessoa já desiste ou já, né, se irrita, já quer matar, já quer voltar pro Egito, né, como alguns fizeram, é uma murmuração e tudo, e o povo fica cabisbaixo. Josué e Caleb tentam animar o povo, né, usar o mesmo argumento, mas para animar, né, eles são grandes, mas a terra é boa, trouxeram até o fruto da terra, gigantesco, ali a terra de fato é produtiva, então vamos lá, né,
Aí o povo, não, mas os caras são grandes demais, nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos, pequenos demais, e o povo seguiu ali os covardes, né? Tanto a ponto de querer apedrejar Josué e Caleb. Então a gente vê aí um paralelo com o dia de hoje, né? Às vezes pessoas tentam animar, tentam acordar o povo, né? Falando agora do meio cristão, criticar heresias, né? Cuidar da saúde mental do povo, mas acabam sendo deixados de lado e o povo prefere o caminho mais fácil, né? Que é baixar a cabeça e seguir e voltar e ficar no mesmo lugar. Para ver, né? Desde essa época, realmente, essa é a posição, vamos dizer assim, entre aspas, mais óbvia, é para onde o povo corre. Né? E, eu já tô aqui, né? O velho, nessa eu tô, nessa eu morro. Como sempre temos ouvido, tanto de, enfim, de vários setores do cristianismo aí. Fazendo esse resumo, como o irmão Felipe falou, o trajeto do povo, onde é que o povo tá, o que é que tá acontecendo no livro de Números. Né? Eu sempre coloco aí alguns dos episódios para os irmãos. Nós vamos ter aí do capítulo 1 de Números até o capítulo 10, a questão do Israel no Sinai, né? E a preparação toda para partir rumo a Canaã. Nesse momento está acontecendo essas contabilidades aí que foram apresentadas aí, que são apresentadas para nós no livro de Números. Aí nós temos do capítulo 10 até o 12 ali, né? O povo está no Sinai e vai ali para Cádiz. Do capítulo 13 até o 20, nós vamos ter a Israel em Cádiz. Aí demora-se ali, né? Inclusive você que está lendo, poxa, estou lendo do capítulo 13 e o povo nesse negócio aqui, desse Cádiz Barneia, porque tem a questão da rebelião, né? Tem isso, não somente o problema com a questão dos espiões, mas temos também a questão da rebelião aí. E aí dá todo um problema ali com Israel. Nós vamos ter aí do capítulo 20 até o 22, né? De Cádiz até a questão ali das planícies de Moabe, vão para lá. E depois Israel ali fica na planície de Moabe, já praticamente adquirindo prestígio, né? Para começar uma conquista de fato, né? De Canaã. Isso vai ali até o capítulo 32 aí de Número. E o final do livro é somente aquele reforço de conteúdo e tudo, praticamente já é uma transição aí para Deuteronômio. Nós vemos, por exemplo, também, David, a rebelião de Corá, Datã e Abirão, né? São ali membros da tribo de Levi que eles questionam a liderança de Moisés, né? Moisés, Arão, Miriam, eles meio que querem fazer um motim ali, porque eles também foram escolhidos como levitas, a gente sabe. Antes tem os deveres dos levitas. Se você quer ser músico, você você acha que a levita tem que seguir isso aí, não pode ter terra, né, e tal. Faça certinho lá, né, se vocês consideram. Então eles quiseram passar a perna ali, fazer um golpe de estado, entre aspas, né. Os levitas já estavam separados, inclusive não foram contados. E ele falou, não, já que a gente está perto ali aqui da cúpula, né, vamos passar a perna. E aí aconteceu toda a questão da vara de Arão florescer. Foi feito um teste entre eles, guardaram as varas, os cajados, né? E a vara de Arão floresceu, mostrando que Deus estava com ele, né? E até inclusive foi engolidos vivos, né? A Corá, Abirão e Datã. E muitos utilizam esse versículo, ou melhor, essa passagem, para dizer que nós não devemos nos levantar contra os líderes ungidos de Deus, né? Pegando o contexto veterotestamentário. A gente não pode novamente comparar Israel com a igreja. Ainda mais dentro desse contexto. Eles estão no deserto, né? Eles estavam primeiro sendo servos de Faraó, naquele sistema de corveia que a gente falou em Êxodo. Foi escolhido Moisés, literalmente, né? Com a voz de Deus, literalmente ele apareceu para Moisés através de uma sarça ardente, chamou e trouxe, né, fez prodígios e milagres, né, toda uma questão para ser o libertador, o líder, né, o que iria trazer a lei. Não tem como a gente comparar com a igreja, um pastor levantado por uma instituição, né. Muitos utilizam isso para fomentar os erros bíblicos, as heresias, né, os desvios de doutrina, até desvios
de dinheiro, escândalos sexuais. Não, ele é o líder de Deus, deixa aí. Porque se for mexer com ele, alguns dizem, vai ser comido de bicho, né? Vai ser, olha aí, Corá, Abirão e Datã. Nós temos até um exemplo aqui no meu estado, que alguém foi divulgar, né? Foi denunciar um grande erro que aconteceu com o líder e o pessoal ficou contra ele, né? Esse endemoniado aí, falando contra o líder de Deus, o ungido do Senhor. Ou seja, o povo ainda tem esse pensamento veterotestamentário. Não cabe à igreja essa passagem. Tudo está dentro do seu contexto, né? Moisés foi escolhido por Deus, Abraão, cara, agora travou. Arão também foi escolhido por Deus. Então não podemos comparar. Pastor não é líder nesse sentido de ser libertador da igreja ou de conduzir a igreja para o céu, né? Alguns querem fazer essa alusão, mas não cabe de forma alguma. Exatamente, e infelizmente muita gente vai beber nessa fonte para que nessas fontes, né, eu digo porque não tem só esse episódio, para tentar afirmar sua autoridade como líder de modo inquestionável, né? É inquestionável, irmão, não tem outra razão do porquê a pessoa tá, por exemplo, tentando beber numa fonte que não é cristã, né? Ou seja, para poder afirmar-se como líder e que ele não merece ser questionado de modo algum, apesar da sua conduta não estar sendo das melhores e publicamente até vergonhosa, né? Acontece bastante. Esse episódio da questão da vara florida é uma necessidade. Imagina, é um plano de Deus enorme que vai desembocar um dia naquele que vai trazer a salvação. Então não havia espaço para que nada se interpolasse entre este plano que atinge praticamente a humanidade como um todo, e essa promessa não foi inventada porque Jesus foi rejeitado pelos judeus, não. Isso é uma promessa desde Abraão, inclusive. Em ti serão benditas as famílias, né, da terra. Ou seja, quando uma pessoa egoisticamente, né, questionava a autoridade, no caso daquele que foi instituído pelo próprio Deus como sacerdote ali, que era o Arão, a pessoa estava se colocando praticamente na frente de um plano muito maior do que apenas a sua vida, né, ali naquele tempo, momento, naquele deserto. Por isso acontece tudo aquilo. É bom ressaltar esse contexto, porque tem muito irmão que realmente usa de má fé, pega o texto da rebelião de Corá, né, Datã e Abirão, para tentar se colocar como inquestionável. Não, tu não vem me questionar, porque aqui o Senhor me colocou, me chamou, né, para liderar a casa de Deus, irmão. Não cai nesse papo, tá? Não cai nesse papo, eu digo assim de modo bem escancarado. Esses homens não têm vergonha de te enganar, eu não vou ter vergonha também de te orientar. Pois é, né? E como a gente falou, tem bastante história no livro dos Números, né? Depois vai aparecer Balaque, o rei de Moabe. Depois vai aparecer a famosa história, né, da jumenta que falou com Balaão, que era o profeta. E a queda do povo com as filhas dos Moabitas, né? Coisa que Deus já havia, né, criticado e não recomendado, aliás, proibido. Tem várias outras leis, né, que nós encontramos. Como a gente falou, Levítico é uma espécie de parênteses dentro da história, né? Nós temos Gênesis, nós temos Êxodo. Levítico fecha abre um parêntese e fala basicamente só sobre leis, e aí volta a questão histórica entre Números e vai até o livro de Deuteronômio, né? Exatamente. Acho que para fechar Números, né, falando até do episódio da jumenta de Balaão, irmão, diferente do que alguns louvores cantavam para ti, não faça igual o irmão, tá? Que eu citei no início aí do episódio, que achava que não precisava ler Números. Leia. Diferente do que muitos cantores, né, letras gospel da vida pregam sobre o episódio da jumenta de Balaão, irmão, a jumenta não profetizou nada, tá? Não sei de onde eles tiraram isso. Que alguns hinos ficam cantando que a jumenta estava profetizando. Que isso, mano? Não fique pregando através, aliás, se alimentando através da colher dos outros. Vai você lá no texto bíblico, né, lá em Números, lá em
se eu não me engano, capítulo 22, e leia a história direitinho, né? Para começar, até as palavras, as primeiras palavras que a questão da jumenta fala, quando o Senhor lhe destrava a boca, né? Diz assim lá no texto, nem é profecia, nada disso. É uma reclamação do porquê o Balaão estava batendo nela, né? Judiando do seu animal ali de carga. Exatamente, né? Eu acho que ela tava falando línguas estranhas. Também tem o testemunho aí na net rodando parecido, né? Então, o livro de Números ele vai contar exatamente isso, né? O termo em hebraico no deserto ele vai ser muito mais claro, né? Ele é muito mais bonito e ele vai ser mais fazer jus ao livro, né? Contar as experiências do povo de Israel no deserto. Inclusive, muitos deles são citados durante não só o tempo, né? Os salmos, a história do povo de Israel, mas também no Novo Testamento. O livro de Hebreus vai citar muito essa época, né, de murmuração, né, que o povo foi reprovado, né, e como a maioria sabe, não entrou na Terra Prometida, né, os que foram contados ali da primeira geração, né, os milênios ali, eles ficaram todos por causa de suas murmurações, morreram no deserto, ficaram sepultados, até que se levantasse uma nova geração, né, e que pudesse tomar aquela terra que não fosse tão murmuradora. Então, como a gente acabou de citar, Balaão também é citado, a própria serpente no deserto, citado como exemplo do que não fazer, né? Essas coisas todas foram escritas para o nosso proveito, para que a gente aprendesse. E aí a gente entra no livro de Números, com uma... Aí a gente entra no livro do Deuteronômios, né? Uma nova geração, aqueles morrem, né? O próprio Moisés, né? Morre e há aquela repetição das leis, né? O próprio nome do livro indica isso, né? Deuteronômio, ou seja, uma nova lei. Não que seja uma lei diferente, mas sim uma repetição, porque primeiro era uma outra geração, os filhos daqueles, às vezes até netos, né, daqueles que saíram, e o povo precisava repetir, e porque precisava também entrar na Terra Prometida. Embora, né, a gente costuma dizer que Moisés não entrou na Terra Prometida, mas a gente vê dentro desses livros que ele entrou numa parte, né, do lado leste do rio Jordão, ali 2 povos, e foi dividido por 3 tribos, né? Meia tribo de Manassés, a tribo de Gad e a tribo de Ruben. Ele conseguiu vencer esse povo e essas 3 tribos, 2 tribos e meia, tomaram a posse da terra. O que ele não conseguiu apenas foi atravessar o rio, né? E conquistar ali a terra prometida, simbolicamente Jerusalém. Isso que o Felipe fala, né, é a questão de relembrar, rememorar as leis. Inclusive, eu mesmo lembro quando ainda bem pequeno, acho que pré-adolescente, lendo, né, em sequência mesmo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e fui embora. Fiquei me perguntando por quê e qual era a razão de repetir-se, né? Eu mesmo lendo naquele estilo como nós falamos aqui em outro EBcast, apenas lendo na promessa de fazer para poder ler a Bíblia inteira em um ano, né, como o pessoal faz, não prestei atenção que na verdade havia uma mudança de geração e um bom tempo havia passado. Era preciso relembrar, recapitular. Também é bom ressaltar, porque eu sei que parece, apesar de óbvio, para alguns irmãos não é tão óbvio assim. O povo não tinha cada um uma Bíblia embaixo do braço, irmão. Ou melhor dizendo, cada um não tinha, né, as leis escritas embaixo do braço, porque a imprensa, a prensa, né, de tipos móveis, as primeiras formas de impressão, como nós temos hoje na mão aqui, livros impressos em papel, isso daí está séculos à frente deste primeiro povo aí, dos primeiros hebreus. E isso ainda por isso era necessário que repetir a lei, entendendo, fazia com que o povo lembrasse os ensinamentos, o básico, quem eles eram, né? Essa identidade nova que estava sendo construída ali, mesmo como um povo
até o momento nômade no deserto, vivendo no deserto. Exatamente, há uma repetição das leis, né, de Êxodo 20 em Deuteronômio 5, né, não uma repetição literal, e ele até especifica, né, o povo de Israel. Ele fala, por exemplo, a questão do sábado, ele fala porque Deus criou, lá em Êxodo 20. Agora ele fala, lembra-te porque foi o Deus que te tirou da terra do Egito. A gente vê ali uma tentativa de fechar, né, de construir esse povo de Israel, de criar uma espécie de cultura. Como a gente diz, a libertação foi uma espécie de mito fundante do povo, né? Era citado ali dentro do Antigo Testamento todo e lá na repetição dos mandamentos. E logo depois, o povo, como tu falou, foi exortado a obedecer a lei, né? Porque, como tu citou várias vezes, todas as promessas eram para a terra, né? A terra de Israel. Então, como eles iriam herdar a terra, era necessário eles obedecessem. Caso contrário, eles também, assim como eles entraram, eles seriam expulsos, como aconteceu ali várias vezes. É bom também ressaltar, né, que nós temos em Deuteronômio, lá no capítulo 12 especificamente, e como bem o Felipe falou, uma repetição da lei, às vezes até com detalhes extras, para fazer aqueles que agora estavam ali, a nova geração, os filhos dos que saíram do Egito, entendessem os porquês daquelas leis. E é bom ver que em Deuteronômio 12, por exemplo, que é estabelecido o chamado local de culto, né? O único local de adoração. Que local é esse, irmão? Quando eles adentrassem a terra, ali foi orientado ao povo que eles escolheriam um local, aliás, o Senhor apontaria um local para que eles então ali estabelecessem, que o Senhor resolveu, naquele ponto da terra, colocar o seu nome, de modo que somente ali eles levariam o sacrifício, né, e ali imolariam, né, e ao queimar no fogo depois comeriam, se alegrariam e tudo. Ou seja, mesmo em um país que eu sei que é pequeno, porém, para quem não tinha tecnologias como as modernas, eram viagens longas, eram viagens de dias. Eles tinham apenas um local, né, real, onde o Senhor colocou o seu nome. Essa ideia de repente, vou achar, né, o cristão acha na cabeça dele que os israelitas tinham vários locais, vários templozinhos, né, e tinha a sede lá ali no local, em Siló, né, depois em Jerusalém, no templo. Irmão, não era assim que funcionava. Quando de repente você acha que é assim, você está impregnando o passado, né, as narrativas ali bíblicas, com a tua visão do presente e de como é organizado, por exemplo, a tua denominação, que nem toda denominação, por exemplo, se organiza nessa questão de sede, aí vem a subsede, né, ou às vezes a sede diária, como eles chamam, tem várias classificações, ou seja, achando que o antigo Israel era uma cópia mais antiga de como a tua igreja se organiza. Irmão, eu sei que você, de repente, pode não ter um grande conhecimento bíblico, mas achar que era assim que funcionava só porque essa é a visão de mundo cristão que tu conhece, é no mínimo ingenuidade, para não falar infantilidade. Então é bom olhar para o texto bíblico de novo, com aquele cuidado e ler, irmão, leia o texto de verdade. Hoje de manhã, né, no café da manhã, a gente até falava assim, eu e a esposa aqui, sobre a questão de como os irmãos às vezes só têm esse costume de passar o olho. E quando a gente pega o dedinho, vai lá com ele e aponta bem aqui, olha irmão, olha só como diz aqui. Aí eles ficam, nossa, não tinha prestado atenção, irmão, isso aí. E não, irmão, leia com cuidado o texto. Essas partes aí, né, do início de Israel, é bom você ler com cuidado. Exatamente, né? Ali no versículo 12 versículo 13 do capítulo 12, diz: guarda-te que não ofereças teus holocaustos em todo lugar que vires, né? Mas sim só no que o teu Deus te ordenar, né? Por que que era necessário ter essa centralidade do culto, esse local específico? Primeiro porque o povo era idólatra.
né? Então, se tivesse vários locais de culto, o povo ia achar que haviam vários deuses. Ah, o Deus ali que habita em tal. Ah, o Deus que habita na cidade de Dan. A gente vê o que o Jeroboão fez exatamente isso, né? Colocou 2 bezerros de ouro, uma na cidade e outra na outra, né? Para meio que espalhar, para descentralizar de Jerusalém. Quando a vontade de Deus era o contrário, né? Era centralizar, para que todos se sintam adorando o mesmo Deus no mesmo local. Que a gente falou, né? O povo tem até um rei que ele fala, ele vai lutar contra Israel, ele perde, não me lembro se era nos vales ou nos montes, mas ele luta a primeira batalha, vamos dizer que era num vale, e perde. Aí ele fala, esse Deus de Israel é Deus dos vales, né? Vamos lutar nos montes, para ver se ele consegue vencer. E vai lutar no monte e leva outra peia. Então a mentalidade daquele povo era isso. Era, é o Deus que... Tanto que eles construíam altos e Deus condenava. Mas por que Deus condenava fazer alto e ir para o monte? Porque deveria ser em Israel, porque em Jerusalém, porque lá nos altos eles adoravam a outros deuses. E outro ponto é que aquela local, né, ficava a tenda do testemunho, né, a Arca da Aliança, e aquela tenda representava o próprio Cristo, né? A gente vê que Jesus ele se compara com um templo em Jerusalém de pedra que ele não pediu. Inclusive há um detalhe bem interessante, que aquela tenda era de pele, né? Mostrando que a habitação da plenitude de Deus seria no corpo de pele, né? E não num local de pedra. O povo vai lá e constrói pedra. Não, a gente quer pedra. Mas Deus queria habitar na tenda de pele, né? Representando seu filho. E aí o povo vai lá e faz. Mesmo assim Jesus fala, derruba esse templo, que em 3 dias eu vou erguer, né? Eu levantarei. Ou seja, deveria ser a tenda, né? Derruba essa tenda e aí eu vou levantá-lo-ei. Ou seja, simbolizava o próprio Messias. Então o primeiro ponto é para dizer que há um só Deus e que o Filho de Deus iria vir à Terra como homem, né? Vestindo peles, né? Como ser humano comum. E que ali que deveria ser habitar e tudo ali estava centralizado. Não é só porque ele quis dessa forma, não. Tem todo um motivo por trás de tudo que Deus faz, né? E a Bíblia deixa claro aí esses motivos. Exatamente, né? Inclusive, bem falou, Felipe, a necessidade de centralizar a adoração ali, né, do povo em um local era muito estratégica, porque os deuses ali daquela região tomavam características diferentes, apesar de às vezes seria o mesmo Deus, tomavam características diferentes conforme o local onde eles ali pretensamente habitavam, fazendo com que, se o Deus de Israel, a cada vez e a cada local que eles paravam, fosse, vamos dizer assim, celebrado ou venerado de uma forma, acabava que o povo caracterizava esse Deus de uma outra forma. E Deus não queria isso. Ele estava realmente mostrando e manifestando-se para o povo agora como aquele que os tirou da terra do Egito. E o tempo todo isso era repetido, né? Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para que eles não esquecessem esse Deus. E mesmo assim, nós temos na Bíblia os chamados vários nomes de Deus. Alguns desses nomes foram dados porque o Senhor fez isso no local tal, e aquele local ia ao povo e dizia, agora esse local vai se chamar isso aqui, e mudavam o nome do local, e às vezes até passavam a nomear o Deus de Israel por outro nome, inclusive. Aqueles nomes que você ouve muito falar, né, em canções gospel, né, Jeová Rafá, Elion, El Shaddai e outros mais. Esses nomes não foram revelados por Deus ao povo, por exemplo. Esses nomes são dados pelo povo mesmo, conforme as suas formas de experiência com o divino. Inclusive, tem muitos desses nomes que são cantados até hoje nos louvores, né, das igrejas, que o povo deu, mas que eles eram, na verdade, pertencentes a outros deuses pagãos, sim, a deuses pagãos, mas só que como o Deus de Israel em algum momento manifestou algum fenômeno, milagre, eles passaram a chamar o Deus de Israel também com aquele termo, com aquele nome.
E aí, irmão, e agora como é que eu vou chamar o nosso Deus? Irmão, nós nos reportamos ao Pai por meio do caminho, que é Cristo. Então não te preocupa com isso, né? Então, se tu quiser fazer a tua pesquisa sobre esses nomes, tem aí diversas fontes. Pode correr atrás. Exatamente. Essa outra coisa que as pessoas não entendem é a questão do nome, né? Não tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão não é só, é porque o nome dele é bonito, né? Ou não pode falar em piada, Deus, até porque o Deus que a gente tem, né, esse nome específico, presta atenção no que eu tô falando, pra depois não colocar outras coisas. Ele, na verdade, é uma tradução, né? Nós chamamos ele de Deus em português, que veio do grego, que veio do latim, né? Não era assim que os israelitas chamavam. Aliás, eles chamavam pelo nome próprio, né? O nome que ele quis revelar. Inclusive, nem o próprio Abraão conhecia esse nome. Porque naquela época, né? A cultura da época, eles tinham a ideia, os egípcios, que tomar o nome de um deus dava poderes sobre ele, né? Você tomava, fulano de tal. É igual hoje se faz uma promessa pra, sei lá, dá um exemplo aqui, tá? Santo Antônio, né? Pra ter um casamento, coloca lá debaixo, ali afogado. Era uma espécie de fazer exatamente isso, né? Tomar o nome Deus em vão. Porque para que a pessoa entenda que não podia controlar o Deus de Israel, né? Mas falando a respeito de outras leis, David. Leis, por exemplo, para assistência social. Nós vamos ver aí o povo de Israel, porque a gente ouve muito de críticos, né, da fé cristã, israelita, judaica, ateus, agnósticos, que o povo de Israel, o Deus de Israel é bárbaro, é cruel, principalmente nessa época, né, principalmente essa lei. Até cristãos, né, durante os séculos, eles olhavam para o povo de Israel, para a lei de Israel, e achavam que era cruel demais, não tinha muito a ver com Jesus, e alguns criavam até teorias dizendo que o Deus de Israel é um Deus mau, e que Jesus era o filho de outro Deus que criou os céus e a terra, que esse Deus sim era bom, que se separou do povo de Israel quando ele desobedeceu. Aí esse demiurgo, né, se aproximou ali sorrateiramente e deu uma lei muito perversa para o povo, né, cruel e tudo. E agora nós estamos livres dessa lei. Como é que você responde a esses questionamentos? E, na verdade, responderei mostrando como exatamente está aí nas escrituras. É um povo que recebe uma lei praticamente bem à frente do seu tempo, né? Prestando sempre, querendo ou não, uma solidariedade àquele que era menor, ao pequenino, né? Como é chamado. A lei que vai reger a nação de Israel, ela assistenciava também aquele que, por exemplo, estava em opróbrio, né, como a Bíblia usa esse termo, ou seja, em desvantagem, também social, não só espiritual, né? E nós vamos ter diversas formas. Se alguém quisesse ter escravos por dívida, né, já até explicamos uma vez em um dos nossos EBcasts a questão do escravismo bíblico, que não é parecido com aquele que nós tivemos aqui no Brasil, tá, gente? Querendo dizer que você está cometendo anacronismo histórico, em que a pessoa, pegando este escravo, ela teria um momento, em um estabelecido ponto ali, de um certo período, que ela deveria libertar este escravo, mesmo sem lhe ter pago a sua dívida, até porque também haveriam celebrações em que deveria haver perdão dessas dívidas. Inclusive o próprio Deus de Israel vai lembrá-los: olha, se lembre que vocês já foram servos também na terra dos outros, né? Como diz a minha mãe, né? Na terra alheia. Então vocês vão perdoar também aqueles que lhe devem as dívidas. Chegou um certo tempo, ele já trabalhou muito para ti, mas não terminou de pagar a minha dívida, não importa, já trabalhou muito para ti, já compensou, liberta o cara, né? Liberta o cidadão, tá tudo certo, porque um dia também tu foi liberta lá da serventia, né? Então o tempo todo Deus relembrava eles. Existiam leis para que as pessoas não esquecessem de alimentar o necessitado,
Nós já temos um episódio aqui completinho sobre dízimo e os dízimos, sim, no plural, eram mais de um, e como esse dízimo não ia lá para um sacerdote, aí recebia no envelopezinho, não, irmão, não era assim, era comida, e essa comida também atendia o necessitado, juntamente com os levitas, né? Todo mundo comia junto, né? Tô abençoado, bora, vou fazer um banquete para cá, esse aqui é o dízimo que separei, que é do Senhor, nós vamos comer diante do Senhor e nós vamos nos alegrar. Vem para cá um levita, mora um levita aqui perto, vem para cá. Tem uma senhorinha que está ali na casa, que ela não tem muito, vem para cá. Ou seja, existiam várias formas que o Senhor estabeleceu para o povo dentro da lei, para que o menor, o necessitado, fosse assistenciado e não ficasse desamparado. O estrangeiro vinha para lá, para Israel, por alguma razão chegou lá, não tinha muitas posses, não tinha nada, às vezes geralmente, né, não tinha essa coisa de imigração para trabalhar, como é o caso do tempo moderno agora. A pessoa chegava literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Também tinha leis para que os hebreus ali, os antigos, né, hebreus, os israelitas, exercitassem a misericórdia para com essas pessoas. Porque, de novo, Deus lembra que vocês já moraram na terra também dos outros, né, e gostaram quando vocês tiveram lá misericórdia da parte deles. Exatamente, né? Comparando com outras escravidões da era moderna ou era antiga, isso aí é um grande luxo, né? Você ter um ano que você vai ter libertação, né? Para ser mais exato, era o ano do jubileu, né? 50 anos, era contado 7 vezes 7, 49, e o outro era o ano do jubileu, onde todas as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos. Inclusive, Jesus faz essa alusão, né, a ele quando ele toma o rolo do profeta Isaías. Você comparar, por exemplo, com a Roma antiga, né, que era uma sociedade completamente voltada para a escravidão, e o escravo não era considerado sequer um ser humano. A pessoa poderia colocar fogo se ela quisesse. Ah, é meu escravo? Coloca fogo aí e pronto. Não havia nenhum tipo de direitos humanos. Na época até da primeira revolta servil, lá na ilha da Siracusa, ou melhor dizendo, a ilha da Sicília, aquela ponta da bota lá da Itália, para o pessoal reconhecer a região, passavam muitos escravos ali, navios escravagistas, e lá nos campos era mais barato comprar um outro escravo do que alimentá-lo. Então as pessoas simplesmente deixavam seus escravos morrendo, porque era mais caro a comida do que comprar outro. Passava toda hora lá vendendo. Então, se você comparar essa escravidão com a escravidão, entre aspas, né, que é mais uma servidão por dívidas do povo de Israel, Israel está muito mais próximo daquilo que nós consideramos ideais como direitos humanos, né? É óbvio que ainda está distante do que a gente nós temos hoje, né? Lembra que a sociedade evoluiu, né? Até 1945, ali na Segunda Guerra Mundial, a gente estava muito próximo a eles, inclusive, né, nessa questão. Haviam poucos, até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, salvo engano, não havia nenhum código geral mundial que regesse as relações de direitos humanos. Então, Israel, se a gente for comparar com isso, está bem distante, mas a gente tem que entender que é um povo antigo, com costumes antigos, e a lei vai tentar dar essa, né, ser de forma didática e ensinar o povo de Israel a ser mais hospitaleiro. E como tu fala, né, sempre pensando nos necessitados, no órfão. Você que lê aí a Torá, né, de Gênesis a Deuteronômio, você vai ver muito órfão, viúva, estrangeiro, necessitado. Haviam dízimos, havia uma lei que se você fosse colher um campo, você deveria deixar, né, algumas espigas caindo no chão para que o pobre fosse lá e juntasse, né? É chamado rabisco. A própria Ruth da Bíblia, a gente vê esse caso acontecendo, né, para que ela pudesse se alimentar. Então era muito mais humano do que as outras civilizações da época e do que outras civilizações um pouquinho mais na frente, né, na questão do tempo. Exatamente, e isso é bem importante ressaltar, porque nós vamos ter aí o resumo praticamente. Nós chegamos aí no nosso quinto livro, né, fechando o que nós chamamos de Torá,
o volume. E alguém pode pensar, não, irmão, mas eles tinham leis muito severas, né? Tá tendo até, inclusive, a questão da polêmica atual sobre a questão do homossexualismo e homossexualidade, né? O pessoal fica ofendido com o termo homossexualismo. E é importante ressaltar que, irmãos, apesar de ter lá na lei, e não sou eu que estou dizendo isso, não, tá? Temos historiadores que dizem isso. Apesar de ter lá, pega o cara que foi pego com outro homem, mata na pedrada. Irmão, não tem registro, por exemplo, de que eles fizeram isso. Inclusive, tem historiadores não cristãos, tá? Não cristãos, que dizem que possivelmente eles faziam de tudo para não chegar nesse ponto. Ou seja, mas se de repente desconfiasse que fulano, né, um homem tinha um relacionamento com outro homem, eles fariam uma vista grossa, né, vamos dizer assim. Vamos fingir que tá tudo ok, exatamente para não chegar a esse ponto, né, de apedrejar e tudo. Era bem difícil de acontecer, tanto que historiadores céticos, por exemplo, não cristãos, dizem que tem tem quase nada de material, né, de registro de ocorrências desse tipo. Então não tinha, por exemplo, né, gays, homossexuais de Israel. Tinha, não era pouco. Tanto que tem o episódio lá na frente com o rei Ezequias, que ele teve de colocar para fora da cidade os chamados rapazes alegres, porque os caras eram fanfarrões demais. A gente vai chegar em outro momento a citar esses episódios aí, né, exóticos da história de Israel. Então tinha, né? Tem até hoje. Israel tem uma das maiores paradas gays aí não tô dizendo no sentido, irmão, de apoio, não é isso. Só tô dizendo para você que apesar desses argumentos que são colocados, como o Felipe falou, por ateus, por céticos que são militantes, né, contra as escrituras e tudo, irmão, esse tipo de lei severa às vezes nem chegaram a ser, por exemplo, usadas, né? Nem chegaram a ser usadas exatamente porque realmente era bem cruel, né, esse tipo de vitimação, de castigo que era feito com pessoas assim. Exatamente, não só com pessoas ali, vamos dizer, casais homoafetivos, mas também adultérios, né? Eram poucos as, vamos dizer, penas capitais, né? Os cumprimentos de apedrejamento e morte. O povo fazia de tudo para que isso não ocorresse. Mas já chegando no fim do episódio, né, a gente pode fazer uma recapitulação aí concernente a personagens, né, David? Aí nós vemos, por exemplo, Arão, que é escolhido para ser o sumo sacerdote. Não só ele, mas os seus filhos, né? Era um sacerdócio ali que passava de pai para filho, né? Hereditário. Temos os seus filhos que vão assumir o cargo e vão passando, né, aí durante toda a história de Israel. Arão também, no livro de Deuteronômio, ele se despede, né, do povo, ali morre. Eu vi até que é dito que ele tira a estola sacerdotal. O pessoal interpretaram isso literalmente, né, que ele tirou e morreu nu, né, ali no meio do deserto, coitado. E Miriam também acaba morrendo nesse episódio aí também, pouco tempo ali muito próximo. E o nosso querido Moisés, né, dá tchau a este mundo, né, sendo substituído. Anteriormente, nós vemos lá no livro de Números, ele deixa, né, passa o bastão, teoricamente, né, avisa para o povo, e até ali a gente não vê no finalzinho ele partindo para a eternidade ou não, né? Essa morte de Moisés é bem controversa aí. Quem gosta de teoria da conspiração, existem até, vamos dizer, denominações evangélicas, para não dizer seita, não ser muito pejorativo, que acreditam que houve uma ressurreição de Moisés, né? Que Moisés, uns acreditam que ele não morreu, ele foi levado para o céu. Inclusive o próprio Flávio Josefo diz isso, né, no seu livro, que foi escrito lá que ele morreu para o povo seguir adiante, né, para não ficar esperando, igual lá no episódio do Monte Sinai, né, na época das tábuas, né, e que ele subiu ali, foi tomado por Deus e, né, tá aí vivo por aí, ou virou um anjo, alguma coisa assim. E outros que ele morreu, mas logo ressuscitou, né, para
não sei o que também, ficou ali, né? E até hoje disse que não encontrou o local da sua sepultura. Tem aquele episódio, né, de Satanás e Miguel contendendo sobre o corpo de Moisés, inclusive é base para essas teorias, né? E sendo que é um mistério, Moisés passa ali, né? Sobe ali o monte, avista a terra prometida e morre. Então a gente já, né, no próximo capítulo ou daqui a algum tempo vai dar prosseguimento a essa história já com um novo líder, né, o Josué. Exatamente. Não é um bom resumo do irmão Felipe. Eu acho também que eu vou só citar rapidamente, não é exagero. Nós vamos ter um personagem aí do nosso Pentateuco, né, do nossa Torá, que é Moisés aparecendo no Novo Testamento. Que tem um episódio que Jesus acaba ali transfigurando-se, como é descrito, né, no livro, ali nos evangelhos, e sua face muda e tudo, e aparecem duas pessoas, né, diz ser um Elias e o outro o próprio Moisés. Ou seja, apesar de que ele não entrou na Terra Prometida, né? Meu pai até diz, nossa, o cara nadou e morreu na praia praticamente, né? Nem adentrou o território direito. Mas, né, já nessa existência ele aparece ali, né? Inclusive criando até dificuldade para quem defende, por exemplo, uma questão de uma alma não consciente, né? Porque nós vamos ter um Moisés ali consciente, um Elias, enfim, isso aí rende muito pano para manga, né, nesse debate, e quem sabe a gente traz isso aí de repente mais à frente, o tema de modo mais polido, mas é bom logo deixar bem claro a proeminência, né, de Moisés, tanto que ele aparece depois ao lado ali do próprio Jesus juntamente com Elias. Alguns dizem como uma forma de representação, Elias dos profetas e Moisés da própria lei, estando ali então ao lado daquele que era o próprio filho, né, agora a verdade. Mas isso aí em outro momento a gente toca novamente. Mas é isso, realmente o Felipe resumiu bem, né, aquilo que nós vimos até agora e o importante desta saga, que é o início no Gênesis, né, o desenvolvimento de um povo específico, uma cultura forjada para abrigar e aninhar e pavimentar o caminho até o Cristo, e esse caminho foi pavimentado pela prática, né, dali da guarda de mandamentos, e apesar dos tropeços do povo, foi até o ponto em que, através de reis, profetas, quedas, derrotas, exílios, isso foi culminar um dia naquele que trouxe salvação e estendeu até nós, né? Começa ali. Recomendo os irmãos que leiam, né? Quem já leu, fez aquela leitura de, como diz o irmão Felipe, de promessa de início de ano, né? Vou ler a Bíblia um ano, hoje eu leio. Aí o cara começa a ler em Gênesis, daqui a pouco ele para. Irmão, leia com cuidado, não precisa ter pressa, não precisa ficar preso nas suas promessas. Leia 10 capítulos de Gênesis. Eu vou ler e vou, como diz o meu tio, miudar, né? Devagarzinho. Eu vou miudar aqui os 10 capítulos. Quando você vai ver que vai surgir dúvidas, que você vai se motivar a pesquisar, né, para solucionar. Depois você lê mais 10. Pronto, já foi 20, já foi quase metade do livro. E assim você vai ver que rende muito mais do que só ler por ler. Exatamente, né? Examinar. A gente tem fazendo o jabá já, um episódio aí sobre hermenêutica, né? Como ler a Bíblia, às vezes a pessoa não sabe. Temos ali um pequeno resumo, né? Porque precisaria de várias aulas para fazer algo ali bem, né, explicado e tudo, mas ali já dá nossa, é uma ajuda muito grande, né? Lembrando que esses episódios, né, o episódio de hoje, né, da última semana, né, Gênesis e tal, são só resumos, né, para você criar a sua curiosidade e ir atrás e buscar algo mais aprofundado, né? Espero que tenha sido um EBcast edificante, né? Para todos vocês que estão escutando. Deixe seu comentário aí se faltou alguma coisa, né? Algum complemento, que vai ser muito bem-vindo. E é isso, né, pessoal? E é isso, pessoal. Então, nós agradecemos a audiência, né? Se inscrevam aí no canal, né? Deixe o like
E compartilhe com algum irmão na fé, né, esses vídeos aqui. Temos vídeos menores, temos cortes. Os cortes nós nem estamos lançando atualmente, mas em breve vamos estar lançando alguns aí. O Felipe vai estar administrando aí via TikTok também alguns desses cortes. Minicasts e também texto fora de contexto, são episódios menores para quem tem pouco tempo aqui no canal. Também lá no Instagram Escola de Bereia tem posts ainda com mensagens menores do que o minicast e o texto fora de contexto, para você, com algumas passadas de dedo, né, encontrar uma mensagem edificante. Então, agradecemos aqui seu irmão na fé, David Brito. Até a próxima aí, agora com já outro livro bíblico, e graça e paz. E se você é um jovem dinâmico, nós também temos postagens ali de vídeos curtos através do nosso TikTok, que ainda não, né, foi inaugurado oficialmente, mas em breve estaremos colocando os vídeos aí, né, que o tempo nosso é muito corrido, né, nós somos aí, temos trabalho e tudo, mas vamos tentar essa semana conseguir postar os vídeos. E é esse pessoal aqui, seu irmão em Cristo, Felipe Lopes, junto com vocês, até a próxima.